Predadores humanos povoam nossa sociedade. Stefan Verstappen, defesa contra o psicopata. Os psicopatas são predadores humanos. Eles coagem, manipulam, mentem, roubam, fraudam, abusam e tiram vidas, sem sentir culpa ou remorso. Um dos principais especialistas em psicopatia, Robert Chiari, estima que 1% das pessoas sejam psicopatas, enquanto a psicóloga clínica Martha Salt sugere que esse número está mais próximo de 4%. Estudos indicam que os psicopatas estão superrepresentados no mundo executivo corporativo e na política. Neste vídeo, vamos explorar a psicologia do psicopata, pois esse conhecimento pode nos ajudar a minimizar os danos que eles nos causam, às pessoas que nos importamos e à humanidade em geral. Comparado a outros distúrbios clínicos importantes, pouca pesquisa sistemática tem sido dedicada à psicopatia, apesar de ser responsável por muito mais angústia e perturbação social do que todos os outros distúrbios psiquiátricos combinados. Psicopatas são encontrados em todos os segmentos da sociedade, e há uma boa chance de que você terá um encontro doloroso ou humilhante com um. Sua melhor defesa é entender a natureza desses predadores humanos. Robert Chiari, sem consciência. Indivíduos como Ted Bundy, Charles Manson ou Jeffrey Dahmer são quem vem à mente quando a maioria das pessoas pensa no psicopata, e embora esses indivíduos sejam psicopatas, eles representam um extremo desse transtorno. A maioria dos psicopatas, em vez de cometer crimes violentos, se envolve em atos imorais que passam despercebidos pelo sistema de justiça criminal. Eles abusam de membros da família ou negligenciam seu bem-estar, enganam outras pessoas para tirar dinheiro delas, mentem patologicamente ou manipulam os outros para fins egoístas. Muitas pessoas não sabem nada sobre esse transtorno, ou se sabem, pensam apenas em pessoas que claramente violaram a lei muitas vezes e que, se pegos, serão presos. A maioria dos psicopatas não está encarcerada. Eles estão aqui no mundo com você e comigo. Martha Salt, o psicopata que mora ao lado. A razão pela qual a maioria de nós se abstém de explorar rotineiramente e prejudicar os outros é porque possuímos uma consciência. Nós nos solidarizamos com o sofrimento dos outros, e se fizermos alguém sofrer, sentimos culpa. Os psicopatas não têm consciência e não têm a capacidade de sentir empatia e culpa. Na verdade, um psicopata não sente amor, amizade ou qualquer conexão emocional com ninguém. Se os psicopatas mantêm laços com outras pessoas, é apenas porque os veem como uma posse, recurso ou ferramenta. Esse vazio emocional que existe no coração do psicopata os torna capazes de se envolver repetidamente em atos que prejudicam outras pessoas. Até profissionais experientes e endurecidos pelo trabalho se sentem desconfortáveis quando veem a reação de um psicopata a um evento angustiante ou ouvem descrever casualmente um crime brutal como se estivesse descascando uma maçã ou limpando um peixe. Robert Chiari, sem consciência. Ou, como ele continua. O psicopata é uma pessoa egoísta, insensível e implacável, profundamente carente de empatia e da capacidade de formar relacionamentos emocionais calorosos com os outros, uma pessoa que funciona sem as restrições da consciência. Se você pensar sobre isso, perceberá que o que falta nessa imagem são justamente as qualidades que permitem aos seres humanos viverem em harmonia social. Muitos autores comentaram que o capítulo mais curto em qualquer livro sobre psicopatia deve ser o capítulo sobre tratamento. Uma conclusão em uma única frase, como nenhum tratamento eficaz foi encontrado ou nada funciona, é a conclusão comum nas revisões acadêmicas da literatura. Robert Chiari, sem consciência. Para piorar as coisas, os psicopatas são notoriamente difíceis de identificar. Embora interiormente sejam diferentes de nós como a noite e o dia, eles camuflam sua natureza predatória com o que o psiquiatra do século XX Hervey Cleckley chamou de máscara de sanidade. Os psicopatas são semelhantes a criaturas predatórias que imitam a aparência e o comportamento de sua presa. Em seu artigo Cobra na Grama, o psicólogo Daniel Jones explica que existem aranhas na Austrália que cheiram e se comportam como formigas. Algumas são tão convincentes que as formigas permitem que uma aranha viva permanentemente como uma delas. Essa aranha, então, se alimenta de suas novas amigas, mas não come todas as formigas, ou mesmo uma quantidade significativa. Em vez disso, ela extrai recursos lentamente, de forma sustentável e ao longo do tempo. Daniel Jones, Cobra na Grama. Assim como a aranha australiana, no palco social, os psicopatas muitas vezes parecem normais. Na verdade, eles tendem a ser mais carismáticos, encantadores e confiantes do que a maioria das pessoas. Essa atração social é parcialmente uma função do fato de que os psicopatas experimentam muito menos estresse, medo e ansiedade do que o restante de nós. Mas também é resultado da notável capacidade do psicopata de mentir sobre seu passado, suas realizações e seu caráter de maneira hipnótica e, às vezes, paralisante para suas vítimas. A maioria das vítimas que conheci em meu trabalho relatou que seu envolvimento inicial com uma pessoa psicopata e sua associação contínua, mesmo que ela ou ele tenha causado dor, foi resultado direto de quão charmosa ela ou ele podia ser.
Inúmeras vezes, vi pessoas balançando a cabeça e fazendo afirmações como: ele foi a pessoa mais charmosa que já conheci, ou eu senti como se a conhecesse para sempre, ou ele tinha uma energia sobre ele que as outras pessoas simplesmente não têm. Ponto. Martha Salt, o psicopata que mora ao lado. Felizmente, existem rachaduras na máscara de sanidade do psicopata. Uma dessas rachaduras é um senso patologicamente inflado de autoimportância, que os psicopatas acham impossível de esconder. Ou, como Robert Chiari explica, os psicopatas têm uma visão narcisista e excessivamente inflada de seu valor e importância, uma egocentricidade e senso de direito verdadeiramente surpreendentes, e se veem como o centro do universo, como seres superiores que têm justificativa para viver de acordo com suas próprias regras. Robert Chiari, sem consciência. Os olhos de um psicopata também podem revelar sua natureza predatória, pois algumas vítimas relatam que olhar nos olhos de um psicopata é como olhar nos olhos de um réptil, não importa o humor deles, seus olhos são os mesmos, vazios, frios, intensos e perturbadores. Essa similaridade entre os olhos de um psicopata e os olhos de um réptil é uma das origens do mito contemporâneo de que existe uma raça de humanoides reptilianos. Algumas pessoas respondem ao olhar sem emoção do psicopata com desconforto considerável, quase como se sentissem que são presas em potencial na presença de um predador. Outros podem ficar completamente sobrecarregados e intimidados, talvez até mesmo controlados, com um pouco entendimento do que está acontecendo com eles. Seja qual for o significado psicológico de seu olhar, é claro que o contato visual intenso é um fator importante na habilidade de alguns psicopatas de manipular e dominar outros. Martha Salt, o psicopata que mora ao lado. Outra maneira de enxergar através da máscara de sanidade do psicopata é prestar atenção à sua maneira de falar. Os psicopatas acham difícil manter uma narrativa coerente, suas declarações são frequentemente contraditórias e repletas de inconsistências. Eles tendem a pular de um tópico não relacionado para o próximo e, quando questionados, são conhecidos por responder de maneira irrelevante ao que foi perguntado. Os psicopatas são notórios por não responderem à pergunta feita a eles ou por responderem de uma forma que parece não ter relação com a pergunta. Robert Chiari, sem consciência. Alguns psicopatas também acompanham sua fala com movimentos exagerados das mãos. Os pesquisadores acreditam que os movimentos das mãos de um psicopata são uma função de como seu cérebro processa palavras, ideias e emoções. Mas os movimentos das mãos também funcionam como uma estratégia enganosa, eles distraem os ouvintes e tornam mais difícil perceber suas inconsistências e mentiras. Em relação a um psicopata sendo submetido a uma avaliação psicológica, Robert Chiari explicou. Sua narrativa foi acompanhada por gestos expansivos das mãos e expressões faciais exageradas, uma exibição dramática que cegou nosso entrevistador para o que estava acontecendo. Robert Chiari, sem consciência. A causa raiz da psicopatia é desconhecida, mas estudos indicam que os psicopatas nascem com uma predisposição para a psicopatia, eles são, em outras palavras, produtos da natureza e não da criação. Não há um conjunto convincente de descobertas que relacione a característica central da psicopatia, ou seja, a ausência de consciência, com maus tratos na infância. Na verdade, há algumas evidências de que psicopatas são menos influenciados por suas experiências precoces na infância do que os não psicopatas. Martha Salt, o psicopata que mora ao lado. Embora os psicopatas tenham assolado todas as sociedades ao longo da história, o problema de sua existência é amplificado pelas tendências contemporâneas em direção à centralização política. Os governos estão estendendo seus tentáculos para cada vez mais áreas da vida, instituições globais estão tentando colocar todo o globo sob o mesmo jugo da tirania, e os avanços tecnológicos estão criando potencial para uma forma de governo totalitário muito mais invasiva do que qualquer coisa que tenha existido anteriormente. Como os psicopatas anseiam por poder, são naturalmente carismáticos, hábeis mentirosos e não estão limitados pela empatia, medo, ansiedade e culpa, é razoável presumir que alguns psicopatas são atraídos para, ou ocupam ativamente, posições de poder político. Em seu livro Ponerologia Política, o psiquiatra polonês Andrzej Zlobaczelski propôs o nome de patocracia para o tipo de sistema político em que os psicopatas governam, e a menos que mais pessoas estejam cientes da ameaça dessa classe predatória, esse tipo de governo pode se tornar uma realidade completa. Eu aceitarei a denominação de patocracia para um sistema de governo, onde uma pequena minoria patológica assume o controle sobre uma sociedade de pessoas normais, se um indivíduo em posição de poder político é um psicopata. Ele ou ela pode criar uma epidemia de psicopatologia em pessoas que não são, essencialmente, psicopatas. Sob tais condições, nenhuma área da vida social pode se desenvolver normalmente, seja na economia, cultura, ciência, tecnologia, administração, etc. A patocracia progressivamente paralisa tudo. Andrzej Zlobaczelski, Ponerologia Política. Essa transcrição explora a natureza e os comportamentos dos psicopatas, destacando sua falta de empatia, consciência e capacidade de manipular os outros para obter poder e controle.
Também enfatiza como os psicopatas podem se camuflar em meio à sociedade, o que torna difícil identificá-los e se proteger de suas ações prejudiciais. É uma chamada para uma maior conscientização sobre a existência e o perigo representado pelos psicopatas em posições de poder. A transcrição deste vídeo nos trouxe uma profunda compreensão da natureza dos psicopatas, esses predadores humanos que existem em nossa sociedade. Eles são desprovidos de empatia, consciência e sentimentos de culpa, o que os torna capazes de causar danos devastadores aos outros sem qualquer remorso. Identificá-los pode ser um desafio, pois muitos se camuflam sob uma máscara de sanidade, exibindo charme e carisma que podem iludir suas vítimas. Além disso, suas personalidades manipuladoras os levam a buscar poder e controle sobre os outros. Portanto, é crucial que todos nós estejamos cientes da existência desses indivíduos e de seus comportamentos prejudiciais, especialmente em posições de poder político ou empresarial. Compartilhe esta transcrição para aumentar a conscientização sobre a psicopatia e seus impactos na sociedade. Entender os traços e comportamentos dos psicopatas pode ajudar a proteger a nós mesmos, nossos entes queridos e a comunidade em geral contra suas manipulações. Ao espalhar esse conhecimento, podemos trabalhar para evitar que psicopatas alcancem posições de poder e minimizar o dano que eles podem causar. Juntos, podemos construir uma sociedade mais informada e vigilante, onde a empatia e a consciência prevaleçam sobre a manipulação e o mal. Se você gostou, deixe um like no vídeo e compartilhe-o amplamente para ajudar a espalhar essa mensagem importante.